pessoal? Bom dia a todos. Alguém tá aqui. Bom dia, pessoal. Cheguei, deixa eu tirar aqui. E aí, gelado por aí? Por aqui tá, estamos virando picolé. Sensação térmica 4 graus. Se eu não me engano, hoje deve estar aí na casa dos 7 graus. Confesso que hoje matei a corrida, fiquei bem de boa em casa. Cheguei de madrugada ontem. Bom dia a todos. Ontem conheci a Manu Vieira. Manu Vieira é uma das nossas congregantes aqui dessa sub-igreja. É uma das que faz parte da nossa live. Foi maravilhoso. Ontem ela recebeu a gente com uma moqueca. Meu Deus do céu. Pensa numa moqueca, pessoal. E eu fico chocado porque é muita alegria envolvida, muitas pessoas compartilhando o que Deus faz. E ela trouxe pra gente um presentinho pro nosso baby. E aí agradeceu e falou: nos últimos 4 meses eu cresci como nunca na minha vida. Fez uma avaliação física em mim ontem, pessoal. Consegui baixar de 24% de gordura para 15% de gordura corporal. Ela é mestre em educação física, 32 anos. É uma pessoa maravilhosa de Florianópolis, que a internet trouxe para perto da gente aqui. Então, não sei se ela tá aí já, mas enfim, minha gratidão aqui para Manu. Mais uma das pessoas que a gente teve a alegria de conhecer através aqui da nossa Live Talk 11h30. Pessoal, eu quero já introduzir vocês com o texto de Efésios 4:29, tá? A senha de hoje é Efésios 429. Efésios 4:29 diz assim: não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé. Usem palavras que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam. Sabe onde tá a pedra? Não. Na cozinha, eu acho. Ali me perguntou onde tá o iPad. Mas usem palavras que ajudem os outros a crescerem na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não digam palavras que façam mal aos outros. Você sabia que a palavra ela tem poder radioativo? Uma palavra ela tem poder de entrar. Ontem conversei com um amigo muito querido meu. E a conversa começou tão bem que terminou a tal ponto que a gente não sabia nem como desligar o telefone. Um desligou, outro desligou. E aquilo me deixou muito ruim. Me deixou mal a noite inteira, o dia inteiro, sabe? Pesaroso. Não sei como é que você lida com isso, mas eu confesso que com toda a minha segurança e para alguns até a minha dureza de coração, me chamam às vezes até de insensível, mas eu ainda não aprendi a lidar com isso. Sabe quando alguém fala uma palavra assim que entra e pá, essa palavra fica assim, ó, batendo e ela não sai, você não consegue tirar essa palavra dentro de você, de tão mal que ela faz. E esse texto está falando assim, ó, usem palavras, e aqui eu vou ler para vocês numa versão em inglês que eu gosto muito. Do not let anyone talk come out of your mouth, but only what is helpful. But only what is helpful for building others up. But only what is helpful for building. Helpful significa assim, cheio de ajuda. Não fale, não deixe sair palavras más da tua boca, mas só palavras que são cheias de ajuda para construir os outros. Essa é a versão que eu gosto. A versão do inglês, but only what is helpful for building others up. But only what is helpful for building others up. Só use palavras que são cheias de ajuda para construir as pessoas para cima, construir as pessoas
construir, no caso, expandir a pessoa. E eu quero te encorajar a isso hoje, de uma maneira assim especial. Você começar a perceber o quanto a tua palavra ela pode chegar antes de uma esmola, o quanto a tua palavra pode chegar antes de uma cesta básica, o quanto a tua palavra pode chegar antes de um presente. Às vezes a gente cai na mentira de acreditar que a gente devia dar mais presentes, que a gente devia servir mais as pessoas, que a gente devia passar mais tempo com o filho. Só que eu acredito que antes de todas essas prioridades que são muito importantes, e eu acredito nisso, nós precisamos ter mais o hábito de esbanjar palavras que building up others. Building others up. Palavras cheias de ajuda. Helpful. Então eu quero te encorajar nesse dia a você guardar Efésios 4:29, Efésios 429. Não fale palavras que amaldiçoem os outros. O outro texto ele fala aqui, ó, nenhuma palavra torpe sai de sua boca, mas apenas que for útil. Ó, aqui ele fala for útil. O helpful ele fala sobre, cheio de ajuda, para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. As tuas palavras elas têm poder homeopático. As tuas palavras elas têm poder de cura. As tuas palavras têm poder de remover uma enfermidade emocional. As tuas palavras elas chegam na vida das pessoas onde nem o bisturi toca. Tuas palavras elas chegam na vida das pessoas onde o remédio não medica. Você toma o remédio e aquilo não passa. Por quê? Porque existe um lugar na vida humana que só uma palavra pode chegar. E eu quero te desafiar, você decidir de uma vez por todas a você viver debaixo dessa palavra. Let no foul or polluting language, nor evil word, nor unwholesome or worthless talk comes out from your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others, as is fitting to the need and the occasion, that is may be a blessing and give grace. Palavras que trazem favor de Deus para aqueles que estão ouvindo essa. Que essas sejam as palavras. Que essas sejam as palavras. O salmista ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Que aquilo que você pensa seja proporcional àquilo que você fala. Que sejam agradáveis. Que sejam palavras são como nutrição. Palavras são como alimento. Você ou se intoxica ou você, na verdade, se nutre delas. Beleza, pessoal? Então, muito bem-vindos, Luluzinha, a Fran, tá aqui com a gente, Simone, todos vocês. Hoje, deixa eu apresentar para vocês hoje. Não, primeiro eu vou chamar ele aqui, mas hoje vocês vão ter um convidado aqui muito especial. Um jovem pastor, engenheiro agrônomo, agricultor, empresário, empreendedor. Fala, meu irmão! E aí, Carl, tudo bem? O dono das vacas, ele tem um rebanho, só que é de vacas, não é de ovelhas. Né? É isso aí. Então, seja bem-vindo, Andreas Pauls. Obrigado. Hoje é com você aqui. Em primeiro lugar, já quero te agradecer por você prontamente receber meu convite, ter o coração disponível. Para quem não sabe, pessoal, dias atrás a gente teve aqui uma live com a Louise Pauls, e ela é a irmã mais nova dessa família, onde ele é o irmão mais velho. Então, é o segundo já de 3 irmãos aí. E para quem não conhece o Andreas é filho do meu pastor. Ele é filho do cara que me trouxe até onde eu cheguei hoje. É o cara que me impulsionou desde o meu casamento em 2006. E vi o Andreas desenvolver. Eu vi sair de dentro do menino um homem. Vi o Andreas conquistando a vida dele e literalmente sendo plantado como uma família, deixando casa de pai e mãe. Passei muitas horas perto do trator,
perto de uma caminhonete, perto de uma vaca. E a gente tem uma coisa em comum. Eu tenho uma mini fazenda e ele tem uma ordenha de vacas lá no mesmo lugar, na colônia Vitmarsum, onde a gente fundou o Bible College anos atrás. Então, o Andrés é um cara brilhante. E hoje ele vai contar para a gente um pouco da história pessoal dele. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa família é a primeira família que eu conheço onde não existe a exceção do filho do pastor que se desviou, né? Então, existe uma mentira social sobre a igreja que todo pastor tem um filho BO. Todo pastor tem um filho que saiu torto. E se você quer conhecer uma família que o pastor foi homem antes de ser pastor em casa, é o pai dele. É o cara que a fé dele reflete mais no que ele faz do que ele fala. A sabedoria está muito mais no que ele vive do que ele propriamente estudou num seminário teológico. Isso me fascina no meu pastor, no pai do Andrés, que é o Arno Pauls. Já esteve aqui numa live com a gente também. E aos poucos eu vou trazendo tipo a família inteira para a live, entendeu? Porque eu acredito que a gente está falando sobre perspectivas. Estamos falando sobre olhares. Pessoas que estão na mesma embarcação, pessoas que estão vivendo debaixo de um mesmo mundo, de uma mesma... o mesmo ecossistema, mas que tem reações diferentes. E o Andrés, para mim, ele tem uma peculiaridade que na geração dele foi um dos caras mais inocentes que eu conheci em vida. Inocente não de ingenuidade, não é um cara bobo, não é um cara besta, não. É o cara que ele é a graça da garça. A garça que anda no banhado e quando ela atravessa no meio do lodo, ela sai do outro lado e a pena tá limpinha. Assim eu vi esse moleque a vida inteira, que hoje se tornou esse pai de família, se tornou esse pastor fantástico. Mas, cara, você tem a minha admiração, você tem meu respeito, porque eu vi você vivendo uma geração corrupta, eu vi você, os teus amigos, entrando em algumas experiências que você chegou na porta e fez assim para eles, né? E tudo isso é reflexo de um bastidor. E hoje a gente quer entrar no bastidor. A gente quer entrar lá na tua infância, lá onde teu pai acertou. Teu pai acertou alguma coisa muito grande. E se existe um cara que eu modelo na minha vida, que eu falo, meu, eu preciso ser tão alemão quanto ele, é o teu pai. Se existe um cara que eu modelo e falo, pô, preciso ser tão rígido com os meus filhos, é com o teu pai. Teu pai é um cara bonzinho com o mundo inteiro, mas eu sei que dentro de casa o pau tora e que a batata assa, né? Por quê? Porque ele sabe a quem mais ele ama, mais ele disciplina, e vocês são fruto dessa disciplina. Então, seja bem-vindo, Andrés. Pode se apresentar, Obrigado. pode contar um pouco da tua história e como os marcos da tua vida te trouxeram nesse cara tão ímpar que você é hoje. Você, cara, é um dos caras que eu mais respeito na vida. Não, obrigado pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui. A Luísa, minha irmã, já participou. Ela está assistindo aí, acho. Mas eu não sei se você lembra, Cal, mas o Cal é bom também para conselhos de vida amorosa também. Antes de casar, antes de começar a namorar, na verdade. Eu fui lá aí na casa do Cal e fiquei... Cara, ele gosta de conversar bastante, pessoal. E dá tomar chá. Então, tomei chá a noite inteira para obter mais informações. Mas deu certo. Namorei, noivei, casei. Deu sucesso total. Hoje tenho um filho. Minha esposa é Andressa. Não sei se todos conhecem. Mas é uma pessoa impressionante também. Enfim, mas foi fruto aí de uma conversa com o Cal. Um cara que fala a verdade também. Não é alguém que te enrola. Tem pessoas que querem só te agradar e ficam te enrolando. E o Cal, ele já chega e fala a verdade. Então, o que é uma benção. Bom, eu, na verdade, sou cristão de 0 quilômetro, crente, acredito em Jesus. Eu, a Luísa, minha família inteira, como você já disse. E não sei se a Luísa contou a experiência que eu e ela tivemos quando criança, de entregar marmita para uma pessoa na rua, não? Acho que não não. me lembro. Então, você falou da família, né? Super evangelista. Então, meus pais foram viajar, pregar em algum lugar, não me lembro onde. Eu sei que a gente estava em casa, sozinho. Eu com a Luísa. Eu confesso que todo mundo já sabe, né? Eu com a Elisa, a gente se brigava mais, com a Luísa, a gente se dava melhor. Então, a gente tinha que evangelizar alguém no domingo. Meu pai não estava em casa, alguém tinha que fazer a função da família. Então,
Então eu pedi, Luiz, faz aí um prato, esquenta um feijão, um arroz aí. E, sei lá, tinha 10, ela devia ter uns 7. Enfim, criança. E daí esquentamos o prato, colocamos num potinho, assim, tudo certinho. Ah, vamos, Deus nos ajuda a ganhar uma alma. Imagina se o papo chegar em casa e não ter orado com ninguém, a gente vai apanhar em casa, né? Claro, não era desse jeito, mas a pressão. Eu sei que a Luísa fez o pratinho, a gente fechou a tampinha e a gente saiu aqui perto de casa, tem uma pracinha, num domingo à tarde, ou acho que era domingo. E daí ficou eu, meus duas crianças, com o pote na mão, na hora do almoço. Meio dia olhando para o lado, olhando para o outro. Mas como é que pode? O papo consegue tão rápido, tão fácil. Ele evangeliza qualquer um, toda a esquina. Ele consegue orar com alguém e a gente duas crianças, dois loirinhos, no meio da pracinha, olhando pro lado, esperando. E agora, quem que a gente vai orar? Não, ali, não, acho que não. E aquele? Não. E eu e o Luiz orando. Deus, ele não pode voltar para casa com esse prato. Né? Eu sei que foi, passou um tempo. De repente, a gente viu um homem de bicicleta pedalando e dele descendo a bicicleta, estava empurrando a bicicleta. A gente correu até ele. Moço, moço. Ele olhou para trás, duas criancinhas com copinho, com um prato na mão. Moço, moço, você quer uma comida? Ele olhou bravo, falou, não, eu tô indo almoçar em casa. E, enfim, a nossa evangelização deu errado. A gente voltou para casa meio chateado, então almoçou aquele prato, provavelmente. Mas, enfim, a nossa criação sempre foi essa. A gente aprendeu, desde sempre, a evangelizar, a mostrar amor pelo próximo. E meu avô, o Abraham Paulo, que esse era... Ele morreu na semana que eu fiz 10 anos de idade. Eu lembro de uma frase, até esses dias eu disse lá na nossa família, que ele sempre dizia, eu sei que meu Redentor vive. Para todo mundo ele dizia isso. Ele entrava no elevador, ele dizia para nós, né? Você tem que evangelizar, ganhar essa pessoa para Jesus quando está no térreo, para andar no primeiro andar. Esse intervalo você tem que ganhar essa pessoa para Jesus. Ele sempre começava com essa frase, eu creio que o meu Redentor está vivo, e você? Então eu achava meio estranho, mas hoje eu olho quão incrível é a história desse cara. Daí meu pai também, e ele passou para nós esse legado, esse chamado, eu creio nisso. E ele tinha uma brincadeira que a gente fazia, que eu já mostrei algumas vezes, de acender um fósforo e fazer a pessoa aceitar Jesus enquanto a chama do fósforo está acesa. Esse é o senso de urgência que ele sempre nos deixava, né? Então, é uma bênção, é um segredo do como... Porque, bom, se nos conhece, eu conheço você também há muito tempo, você me inspira também com suas ideias, com suas loucuras, e com a igreja, e com o movimento, e, enfim. Mas desde criança a gente conhece pessoas que vão e voltam. Pessoas que de repente explodem e somem do nada. De repente pessoas que aparecem e somem. Pessoas sem constância. Pessoas que não conseguem manter assim um ritmo. Ou, enfim, pessoas que de repente estão no céu, de repente estão no inferno. Pessoas que vai e volta. E eu tinha um tio que dizia, grandes obras não são feitas por força nossa, mas sim por perseverança. Então, às vezes a perseverança nos leva mais longe do que grandes momentos e tal. Então, a perseverança. E em casa sempre foi assim. Tudo que meu pai pregava, a gente vivia em casa. Tudo que minha mãe pregava, ensinava, a gente vivia em casa. Claro que tinha varinha, bastante. A Luísa apanhava menos, mas eu apanhei bastante. A Lisa bastante também. Mas uma coisa que eu passei até os meus 18 anos, sei lá, 15, 18, eu nunca ouvi meus pais falar mal de pastor nenhum, de igreja nenhum, de lugar nenhum. Eles nunca criticaram. Hoje eles dizem, né? Na nossa frente eles nos poupavam disso. Eu não vou deixar meu filho, hoje que eu tenho um bebê de 1 ano, eu sei como é fácil, está no carro, enfim, claro, de 1 ano não entendo ainda, mas você criticar alguém ou falar mal, principalmente de igreja, e eles mesmos disseram, o segredo, claro, é Deus quem faz, né? Mas um dos segredos, eles creem que foi esse. Deixar os nossos filhos imaginar ou ver a igreja como lugar perfeito. Então, e realmente, a gente passou a adolescência inteira sem ver muita coisa. Você passa e vai indo, e vai vivendo, e vai curtindo os amigos, e eles nos blindaram. De certa forma, a gente foi blindado desse... Enfim, você conhece, agora eu conheço também bem o que tem por trás de uma igreja. Mas o foco nosso está no que é de belo, que é Jesus Cristo, que há de bom. São as pessoas, é o amor, é a correria, enfim, é o ministério em si, não esse por trás, que muitas vezes cansa e machuca muita gente, né? Muitas pessoas saem, muitas pessoas se machucam por bobeira. Você fica olhando, cara, a pessoa foi salva, de repente briga um com o outro,
enfim, por bobeira, por dinheiro, por pensamento diferente, por ações. Então, esse foi um segredo muito forte. Eu e minhas irmãs, elas podem provar isso também desde criança. A gente nunca ouviu eles falar mal de ministério nenhum e de igreja nenhuma. Então a gente cresceu inocente, como você disse, e também ainda estudei numa escola que só tinha filho de pastor, a minha vida inteira. Mas, enfim, foi tempo precioso, foi muito bom. Foi bem legal. Vale lembrar aqui que o Andrés, ele é o filho mais velho de um cara que começou uma igreja com 12 casais, dentro de uma garagem. E essa igreja se tornou uma das maiores igrejas aqui do Paraná, com quase 10 mil pessoas. No meio desse processo foram 26, 25 longos anos de muitas alegrias, de muitas conquistas, de muitas plantações de igrejas. Eu participei nesse processo. Foi o pai dele que, na verdade, junto com o pastor Pio, colocaram a Inc no ar, literalmente, né? Fundaram a igreja no cinema comigo. E é interessante que a vida, ela passa. E um dia muito, muito difícil da tua vida, eu me lembro quanto você estava literalmente você estava abatido, você estava muito assim decepcionado. Eu acredito que foi um dos dias onde a ficha começou a cair, onde você, na verdade, daquela visão perfeita de igreja que você tinha, e teu pai foi muito sábio de te poupar disso, porque a vida se encarrega disso. Uhum. Eu me lembro que as primeiras fichas que foram caindo, que você foi linkando as pessoas com as atitudes, com o que estavam fazendo com você, com vocês, no caso, você soltou uma frase que para mim entrou no meu coração e nunca mais saiu. E você falou assim: a vida é longa, Cal. A vida é longa. As pessoas estão esquecendo que a vida é longa. E eu lembro que aquilo ali, quem me conhece já ouviu isso de mim várias vezes, né? Porque naturalmente, quanto mais pessoas você fala, mais as pessoas pensam que foi você que falou, né? Mas na verdade foi de você que eu ouvi, né? Uhum. E eu me lembro quanto aquilo ali me alinhou dentro de algumas pressas que eu tinha na vida. O que você sonha de agora para frente, assim, né? Você passou por algumas mudanças. Talvez você podia falar um pouco sobre a maneira como você talvez começou trabalhando e de repente começou a entender o ministério e na hora de ganhar muito dinheiro você olhou e falou: cara, não é bem isso que interessa, né? E eu sei que você é um cara que cresceu em cima do trator, você é um cara que cresceu na colhedeira, você é um cara que cresceu puxando o grão e a igreja sempre ali junto. O que me admira no teu pai é que ele te deixou florescer dentro de um contexto de igreja. Porque Sim. existe o equilíbrio, né? Um extremo é o nepotismo, onde o pastor ele vem e enfia o filho dele goela abaixo da igreja e que se dane todo mundo. E Sim. que isso é o mais comum e o mais paia, né? Isso é Uhum. palha. Eu abomino um pastor que faz isso. Abomino. Não tenho... Não concordo com isso. Só que tem outro lado também, que é o pastor que deixa o filho fazer o que ele quiser. Ah, meu filho preferiu ser médico. Não, mas é que faltou tua voz na cabeça Sim. do teu filho. Faltou. E você foi um cara que foi meio termo, assim. Teu pai nunca te obrigou, mas teu pai nunca te deixou à vontade para você... Ó, Sim. vai comprar fazenda, né? Como é que foi Uhum. essa transição que recentemente vocês tiveram de entender que menos é mais? Uhum. Teoricamente, vocês começaram a parar com uma atividade que dava mais dinheiro Sim. para focar mais tempo naquilo que dá mais prejuízo, que é gente, é igreja, é culto, é Ah, ministério. Você está quantos anos hoje? 28. 26? 8. 28? Meu Deus do céu. Ah, eu tô 28 ficando anos. sério. Meu Deus do céu, a vida é longa. Eu nem tô vendo ela passava. Há 28 anos, você recentemente foi ordenado ao ministério. Sim. Então, isso já é, assim, uma coisa fantástica, né? De você ver que um pastor que cresceu, do jeito que ele falou, desde os meus 0 quilômetros, sou crente. Só que levou 28 anos para teu pai deixar você chegar no ponto de entender, não, eu quero ser ordenado ao ministério. Eu vou ser ordenado ao ministério. Por quê? Porque não foi um crachá que teu pai pendurou no teu pescoço. Na verdade, Uhum. foi um reconhecimento público de uma igreja por trás do teu pai. E aí que eu creio que essa aclamação da igreja é fruto daquilo que você é, não fruto do que teu pai disse que você quer ser, né? Sim. E como é que foi essa transição hoje? Hoje eu sei que teu primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça, e isso se reflete muito no Sim. trabalho sem dinheiro que você faz, praticamente, né?
É o Aham, trabalho assim, Jesus é mais. É o trabalho que você põe dinheiro. Vocês colocam sim, muito dinheiro no trabalho que vocês fazem. Como é que foi sim. essa mudança? Bom, na verdade é exatamente o que você comentou, né? Meu pai sempre foi muito tranquilo, ele deixou eu escolher. É, claro, foi nos guiando, o Espírito Santo, Deus é bom, né? Mas ele foi nos conduzindo, eu entrei na faculdade sem saber o que fazer, eu sou engenheiro agrônomo de formação. E daí eu lembro quando entrei, fui fazer vestibular, não sabia direito, ele sugeriu, disse, vamos fazer então, ver o que que dá. Daí passei, comecei a fazer, e eu lembro que no primeiro período, primeiro ano, enfim, primeiro, segundo período, eu já conhecia boa parte do pessoal ali da faculdade, e eu era muito fora da realidade, totalmente não tinha ideia do que estava acontecendo, e eu lembro que eu cheguei em casa e perguntei, o que estou fazendo ali? Para que eu tenho um colega milionário, filho de fazendeiro, outros que a vida deles é isso, assim, literalmente, né? O cara só fala de trator, de colheitadeira, o cara, e eu, o que eu vou fazer? Eu falei, não, deixa que Deus vai te dar. E eu peguei isso, eu lembro, foi no primeiro ano. E são 5 anos de faculdade. E eu, tá, então vamos fazer. Daí eu fui fazendo, fui fazendo o curso, fui pegando gosto pela coisa, fiz um estágio numa fazenda de leite, depois fui trabalhar em Guarapuava, em Palmas, e por fim a gente começou o nosso negócio, com uma equipe aqui em Palmeira, e foi indo, foi crescendo e Deus foi abençoando. Tem algumas palavras remas na nossa vida, né? Mas tem alguns versículos que a gente foi, enfim, declarando e crendo, e Deus foi abençoando. Tudo que eu intentei fazer foi crescendo. A equipe foi crescendo, a colheita era muito boa, os resultados financeiros eram muito bons. Claro que no decorrer foram 7 anos plantando. Também ganhei muito dinheiro, também perdi muito dinheiro, mas aprendi a lidar com os dois, sabe? Você vê a Bíblia com muito mais verdade. Não só, quando tá tudo bem, é legal, Deus é bom e tal, mas e quando você perde muito dinheiro? Quando deu errado, sei lá. Então, como é que faz? Um ano muito ruim. Então você só tem o Jesus da Bíblia para se agarrar. Não tem seguro, não tem banco, não tem nada que possa te sustentar no momento desse. Enfim, eu fui indo e fui crescendo, comprando máquina, equipe e tal, ganhando dinheiro, mas como você falou, desde sempre eu sempre fui envolvido na igreja. Eu já fui baterista, sou baterista, né? Mas até hoje eu não entendo como da nossa família saiu um músico. Mas gravei três CDs com a igreja lá. Foi muito bom também, tocamos fora, toquei. Nossa, aquilo foi uma experiência incrível. O pastor Marco Aurélio, da Aba Maringá, com o pastor Paulino, enfim, isso com 12 anos, 11 anos até os 20 anos. Então são 9 anos viajando e conhecendo. Você começa a conhecer realidades diferentes. Quando você está num ambiente, você acha que é só tua igreja presta, só tua igreja é boa. De repente você vai lá pro fim do mundo lá e toca numa igreja. Eu lembro de uma, a gente chegou com a Kombi, e a Kombi da igreja com bateria. Bateria eu levei tudo que eu podia, o tecladista levou tudo que ele podia, o baixista. Chegou lá, era uma garagem. Eu sei que só coube o bumbo, a caixa e um tom. O baixista sentou em cima do bumbo, o tecladista tocou um tecladinho pequeno, mas foi um dos melhores cultos que a gente teve. Então como é que pode? E ao mesmo tempo já tocamos em estádio, já tocamos em ginásio. Então você começa a ver, peraí, Deus tem algo. Não é só questão sei lá, de fama, de dinheiro. E a coisa foi indo. Só que, enfim, você conhece como empresário, a coisa vai tomando forma e foi crescendo, e de repente eu me via quantas vezes, né, na época de safra, enfim, no meio de um campo, no meio de uma lavoura, podia orar, podia fazer devocional, podia fazer o que fosse. Mas no fundo você sabe, peraí, Deus tem algo maior. Não é só isso, não é só um trator, não é só, não desmerecendo, né? É uma profissão linda. Se eu pudesse, assim, é a coisa mais legal do mundo, engenheiro agrônomo, assim, exercer essa profissão. Mas daí você começa a avaliar Deus. E Deus começa a mostrar, através de sinais, através de sonhos, pessoas aleatórias começaram a me ligar. Cara, tive uma visão com você. Eu vi isso, e, cara, será? E como você mesmo disse, né? Meu pai nunca quis me empurrar ou colocar a goela abaixo na igreja. Em qualquer lugar que eu fosse, né? A gente sempre foi trabalhando junto, mas tranquilo. Assim, e eu também nunca almejei isso, assim, sabe? Me coloque lá para agora, eu vou mostrar serviço. Não, vai você que eu vou indo junto. E começaram a vir palavras e sonhos. O Rainer Bonk, que eu chamo meu avô. Esse cara é uma coisa. Eu tive alguns encontros particulares com ele.
E Conta, ele, conta um pouco desse momento, porque vale a pena esse capítulo da tua vida, porque eu lembro o quanto isso impactou teu futuro. Para sim, quem não sabe, Rainer Bonk foi tipo um apóstolo Paulo dos nossos dias, um cara ah, que superou 100 milhões de pessoas cruzadas com 4, 5 milhões na África, e é um sim, alemão onde o pai o Arno aqui, o pai do Andreas, ele se tornou um amigo pessoal. sim, Inclusive, no sepultamento de Rainer Bonk, tinha 100 pessoas convidadas, Benihim, fulano, ciclano, e tinha o meu pastor lá no meio, lá. E eu sei o quanto alguns encontros breves que vocês tiveram, foram até a casa dele, foram na cabana dele, mudaram, ajustaram sua visão sim. sobre o mundo, sobre a vida, sobre como é que foi esses momentos ali. Então, eu tinha, o primeiro encontro foi bem no começo da faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então, eu já estava, assim, sonhando com carreira, sonhar ganhar dinheiro, ao mesmo tempo ministério, de repente eu encontrei ele aqui em Curitiba, num hotel, no café da manhã, com meu pai também. A gente conversando, ele olhou para mim, e você? Não, eu entrei agora, fazia agronomia, engenheiro agrônomo. Ele olhou, não. Ele era bem, ele ficou brabo. Eu lembro que eu fiquei olhando, não, ele ficou brabo. Não, 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 não. Pode parar. Você tem que pular sem paraquedas. Ele pular onde? No ministério. Eu fiquei olhando assim, ele ficou, realmente, ele falou, ó, você tem chamado, você não pode, né, enfim. Esquece essa Porque ele, coisa. e ele é dessa linha, ele não acredita muito se tem um chamado, tem que ir para cima, não se distrai. E no fundo, é verdade, você sabe, a vida tem muitas distrações. Nossa, mas esse era macho, esse cara, enfim. Daí, esse cara, e a gente foi continuando o relacionamento, eu encontrei ele algumas vezes, e não tinha outro assunto com ele a não ser Bíblia. Ele não sabia falar outra coisa. Você podia começar a falar, ele gostava, ele andava de moto, ele tinha uma moto BMW lá nos Estados Unidos. Ele falava 1 minuto da moto. Ah, minha moto é legal, tal. Ele já voltava. Mas uma cruzada, olha o que a Bíblia diz. O cara não tinha outro assunto. Incrível. Você podia tentar, ou ele só falava de Bíblia e de Jesus Cristo. Daí um outro encontro que eu tive com o Rômulo junto com ele. Eu cheguei no hotel, também no café da manhã, e lá na Argentina. Numa cruzada dele. E eu lembro que eu tinha. Não, um outro encontro que tive no meio da faculdade, ele perguntou, eu falei, tô no meio da faculdade. Ele balançou a cabeça e fez assim. Quando eu me formei, encontrei ele de novo no café da manhã na Argentina. E ele perguntou, daí, falei, não, terminei a faculdade. E agora você vai pro ministério? Eu falei, tô ajudando lá e tal. Mas eu sei que ele não gostava. O fato é que passou o seu tempo. E agora sim, eu exerço ministério, estou, né, crescendo nessa área também. Mas ele sempre foi muito, muito, muito sério. Encontrei ele numa cruzada lá nos Estados Unidos, na, naquela quadra de basquete em Miami, no estádio. E eu vi É um muito. cego. Eu não me lembro. Eu vi Nossa. um surdo, na minha frente ser curado e o bom que Magic Orlando. Magic. não me É, lembro, deve mas ser. enfim. E eu participei por trás dessa cruzada, eu participei, enfim, eu fui junto com o braço direito dele e participei com tudo. Eu fui na família do Bonk, fiquei com a esposa, com a filha, participando tipo no behind the scenes ali da cruzada. E eu vi como é incrível. Só falava da Bíblia, de Jesus, a família dele junto. E ele sempre diz isso, né? Eu prego até minha última gole, minha última energia. E naquele dia ele pregou mensagens que ele mesmo diz. Andreas, eu prego simples. Eu prego o ABC do Evangelho. Mas não me pergunte o Y, o W e o Z, que eu também sei. Então eu prego Jesus salva. Mas não me venha com teorias, com coisas que eu também entendo disso aí. Ele era bem... Lembro que uma vez eu participei de uma roda de conversas sobre, enfim, pessoas que gostam das entrelinhas da Bíblia e ele vinha, atravessava e foi destruindo, foi humilhando, foi algo incrível. E nessa cruzada ele pregou. Ele já estava mais de idade. Ele pediu uma cadeira para o assistente dele, fez o apelo sentado, terminou o culto sentado, porque ele não tinha mais força. Desceu do púlpito, do palco, da plataforma, entrou no carro e foi direto para o hotel. Então esse é um cara que me inspira muito, sabe? Eu estou olhando a bibliografia dele e ele passa por situações que nem você, eu, quem está nos assistindo, a gente acha que só eu passo por uma divisão. Só eu passo por uma briga. Só eu passo. O Rainer Bonk sozinho na África, nos anos 70, ele foi expulso do lugar que foi enviado. Enfim, o grupo que enviou ele para a África achou que ele estava crescendo demais, estava fazendo demais. Então eles cortaram.
Ele falou que ficou na bibliografia 2 semanas com mal-estar, ficou bem mal, mas de repente Deus falou, não, você tem um chamado e você vai salvar a África. E levantou e continuou, e você sabe como esse homem influenciou o mundo, né? Então, esse cara para mim é algo incrível. Eu tive o privilégio de conhecer ele, ir na casa dele, na cabana que ele tinha numa floresta, e também na casa. E ele sempre dizia que ele quer ser avisado, agora ele já partiu para a glória, né? Quando ele fosse morrer, porque ele queria vender a casa dele e fazer a última cruzada na África. Então é outro nível. Esse cara é outro nível. Então, imagine, você ganhando dinheiro, ao mesmo tempo sabendo que tem um chamado, ouvindo outras palavras, e de repente Deus foi mostrando, Deus foi mostrando. Enfim, daí acabei, hoje eu lidero o grupo de jovens da igreja em São José dos Pinhais, está crescendo muito, temos uma equipe muito boa lá de líderes, pessoas junto comigo, os caras arrebentam, é muito legal. Sábado passado tivemos um cultão lá, e eu fico olhando tudo isso, e volta e meia eu vou, enfim, semanalmente estou na chácara, e fico olhando, Deus, obrigado, tomamos a decisão certa. Porque ao mesmo tempo, o ano da decisão, a hora que eu tomei a escolha por parar com fazer... Parar envolvia vender, né? Vender Vender. maquinário, vender tudo. Vender muita coisa. Nossa, era bastante dinheiro envolvido. Era E anos pessoas pagando. também. Oi? Anos pagando, né? Vocês pagaram por anos algumas Sim. coisas. Muito trabalho. São coisas que se conquista a longo prazo, né? Então, enfim, você está estabilizado, e daí Deus vem e cutuca você. E para aumentar ainda, enfim, foi o melhor ano. O ano que mais deu financeiramente positivo. Foi o melhor ano financeiro nosso. Se foi um ano ruim, é fácil, né? Putz, deu errado, vou vender isso aqui e vou fazer outra coisa. Fecha e vamos embora. Mas foi o melhor ano. Tanto de equipe quanto de funcionário, mas como de dinheiro, efetivamente, de lucro. Foi o melhor ano. E daí, de repente, Deus sinalizando, e agora, e vai. Daí Deus, enfim, aqui em casa com a Andressa também, meus pais. Ele foi para a igreja sem essa pressão de querer ser... Nem eu fazer, eu nunca almejei, né? Ficar provocando meu pai, quero ser ungido, ou ele também. Não. Tanto é que antes ele chamou a diretoria dele, perguntou. Então não é algo assim que goela abaixo, assim, sabe? Uhum. Então Quais são os teus sonhos futuros como filho de pastor, terceira geração de evangelista, a nível pessoal, assim? Aonde que você se percebe chegando? meu sonho é fazer, é básico, né? Mas é fazer a diferença no reino, efetivamente. Ajudar meu pai a crescer ainda mais no ministério, que eu sei que ele tem muita coisa para ele ainda, sabe? Devido a tudo que aconteceu, eu sei que a gente pode lançar ele longe, sabe? Minha prioridade é, por exemplo, no grupo de jovens, fazer o melhor que a gente puder, mas que possa impulsionar o ministério dele, sabe? Fazer ele crescer e tal. E Deus sabe o que tem para nós. Eu quero um ministério que alcance o Brasil. Eu sonho internacionalmente, com certeza, mas fazer diferença nesse Brasil. A gente já fez cruzada, Jesus é mais, acho que eu tinha um mapa lá, mas praticamente todos os estados do Brasil. A gente já fez cruzada, culto, pregar, enfim. O objetivo, assim, o que eu creio é alcançar o Brasil, sabe? Limpar esse Brasilzão aí, conhecer os buracos do Brasil e fazer a diferença. O que eu gosto muito é a maneira de cruzada com Jesus é mais. Chegar lá nos piores lugares, nos lugares mais longe, mais malucos, abrir o caminhão e pregar. Tipo, bem raiz mesmo, sabe? E eu creio que vai chegar um tempo que vai ter caminhões simultâneos, lugares, Brasil inteiro. Uhum. Já temos uma estrutura na Bolívia hoje, que atende lá, uma estrutura lá, outra aqui. Então, Deus tem capacidade, eu creio muito em cura e libertação. Libertação eu curto muito. Essa missão chamada Jesus é Mais nasceu, na verdade, de uma oferta de $10 mil, onde Rainer Bonk ele chegou para o pastor Arno, o pai do Andrés, e o Arno tinha uma visão clara de construir um caminhão-palco, que abrisse a plataforma, colocasse o som para fora e torava o pau. E esse cara, quando ele ouviu isso, ele falou assim, os primeiros $10 mil está aqui. Só que o caminhão custava quanto? $40 mil, $30 mil. Era $150 mil tudo. É que o dólar era 2. Então. 300 e mil aí reais. O Arno falou, putz, e agora, né? O cara colocou a batata quente no meu colo, né? E hoje eles têm uma frota de caminhão, ônibus de dentista, um food bus. E aí eles chegam com essa frota, um ônibus todo vermelho, escrito Jesus é Mais, com letras amarelas.
no meio do Isso. vermelho. E é fantástico porque eu creio que isso é suficiente, eu creio que essa é a mensagem, creio que esse é o melhor nome que podia ter sido dado para essa missão. E eu E- fico extasiado de ver assim que passa céu e terra e Jesus é mais, não passa, né? Continua Não, isso é sempre, né? Desde o posto Aldo Locatelli até o na Boa interior Lugar. de, Santo, E, de São José dos Pinhais. Mas para a gente já ir para o final, como é que você lida hoje com amargura? Você uhum, hoje teria razões suficientes para você, talvez, ser um cara rancoroso. Entender que uhum, falar, cara, quer saber, mano? Dentro da igreja, fora da igreja, no fundo, o ser humano é tudo muito parecido, né? uhum, Só que você é um cara blindado, você é um coração que parece que o dardo ele bate ali e cai, assim, não penetra, não perfura. E a uhum. minha pergunta é, o que você recomenda para as pessoas? Porque eu estou falando aqui de um filho de um pastor que viu muita coisa de um bastidor de uma igreja ao longo de 25 anos, 28 anos, Aham, onde se via famílias, a esposa, traições, o filho que virou homossexual, o outro filho que é, aham, se envolvia com as mulheres. E no final disso tudo, você só foi desviando e foi sorrindo, né? Porque você sempre aham. tinha um sorriso no rosto, você sempre tava. É esse sorriso aí, ó. Isso é verdade. Você ria, né, cara? E da onde você traz isso? Como é que faz para ser assim? Bom, na verdade, teve uma mensagem que eu preguei no grupo de jovens nossos que diz que criança me inspira muito, uma história de Paulo e Silas, quando eles foram jogados na prisão. Pense o momento perfeito para ter uma depressão e para se matar, né? O cara prega o evangelho, apanha pelado. Imagina, apanhar, putz, apanhar de roupa já é ruim, agora sem roupa, cara. Jogar preso sem roupa numa prisão e passa o tempo eles estão cantando, adorando a Deus. Então, para mim, são mártires. Uma vez eu lembro de ter lido um livro sobre mártires da igreja. É um livro até meio pesado de ler, mas você fica olhando, cara, eu não sou o único. Enfim, você não é o único. Às vezes acho que só eu passo por esse momento. Eu estou lendo um outro livro de um evangelista inglês em 1700, de 1700. Em 1640, 1660, durante 3 ou 4 anos, as igrejas foram fechadas pelo governo. Fechados, os pastores proibidos de pregar. Agora imagina o governo chegar aqui agora e fechar as igrejas. E isso aconteceu, e durou 30 anos para as igrejas voltarem a abrir e tal. E eles tiveram até proibidos, eles foram proibidos de entrar nas cidades que eles tinham igreja. Então imagine você e eu ser expulso de Curitiba, São José dos Pinhais, você é expulso e passaram-se 30 anos até que tudo voltasse. E muitos morreram no decorrer disso. O livro segue, poucos pastores retomaram a atividade. Então eu Uhum. fico lendo esses mártires, esse cara, George Whitefield, Paulo e Silas, você fica olhando, cara, Deus está mais no controle do que a gente imagina. A gente acha que é um sofrimento, e claro, dói, machuca, como não, né? Mas você tem que focar em Jesus, assim, no sentido, não focar, Deus, me mostra o que o Senhor está vendo. Em todo esse tempo, meu pai me ensinou essa oração, Deus, me mostra o que o Senhor está vendo. Que nem a gente lê a história da Bíblia, Paulo e Silas, você sabe o final, porque você já leu a história. Mas a tua história você não sabe nem a minha. Assim, a gente imagina, a gente planeja, a gente ora, a gente quer. Mas a próxima curva você não vai ser. Você, eu quero mais um filho, eu quero casar, quero morar ali, quero, enfim, estudar isso, estudar aquilo. Mas no fundo, é só Deus quem sabe. No fundo, é Deus quem o Espírito Santo vai conduzindo. Então, Deus, me mostra o que o Senhor está vendo. E outra coisa que me ajudou a blindar assim, no sentido de me poupar desse sofrimento todo, foi não alimentar a alma. Porque muitas pessoas, enfim, como eu sempre estive no meio, vêm falar mal um do outro, você viu aquilo? E eu sempre fui muito sossegado nesse sentido, nunca quis saber. A Andressa até brinca comigo que eu não sou curioso. E não sou mesmo. Se você falar aqui, Andressa, e você não quiser me falar, eu não vou perguntar. Eu realmente não ligo, assim, eu sei lá, nasci assim, eu aprendi isso, mas eu não quero falar, não preciso. Eu lido com minha equipe assim também. As pessoas vêm falar para mim, mas se não quer falar, enfim, tem algum. Então eu nunca fui atrás, nunca não alimentei minha alma. Esse acho que eu creio que é um segredo, sabe? Muito Claro bom. que muitas vezes você fica triste. Depois, passa o tempo, você. Cara, eu tava do lado dessa pessoa e nem percebi. Às vezes passa meio de tongão, assim, no, no meio do negócio. Mas é um privilégio, é uma benção.
que você passa sem cicatriz, sem susto, sem sequela nenhuma. Então, Paulo e Silas, para mim, é um exemplo muito impressionante da Bíblia, né? Amém. Fora todos esses mártires que a gente acha que é só eu que sofro, né? Uhum. A vida é longa. A vida é longa. O que eu percebo é que na tentativa de a gente se libertar da ingenuidade, a gente sem perceber joga fora junto à inocência. E a Bíblia diz sede como crianças. Ser como criança não é ser criança. A Bíblia não está mandando ser criança. Não. Ser criança é ser inocente e ingênuo ao mesmo tempo. Sim. Agora, ser como criança é eu ficar com a parte inocente, mas não ser ingênua, né? Eu sempre brinco, né? É igual o abusador que para o carro na pracinha e aí mostra o pirulito para fora do carro para a criança. A ingenuidade dela traz ela até o pirulito. Mas a inocência dela traz até o carro para pegar o pirulito. Mas a ingenuidade faz ela entrar no carro, que não devia entrar. Né? Então, eu percebo que nós, como crentes, como igreja, a gente precisa dar um passo atrás e pedir para Jesus de volta a inocência. Jesus, me dá a inocência. A inocência é o amor que não cogita o mal. É o amor que enxerga o sujo puro, que enxerga o ladrão honesto. Né? Por quê? Porque ele é honesto? Não, porque eu sou honesto. Então eu enxergo o outro a partir de quem eu sou, né? Não a partir do outro. Então, cara, deixa as tuas palavras de considerações finais para as pessoas. Tá bom. Eu quero agradecer a tua participação efetiva aqui. Muito obrigado. Bom demais dividir minha vida com você. Eu reafirmo minha aliança com tua família. Reafirmo minha aliança com você. Parabéns pela família incrível que você construiu, pelo homem que você se tornou, cara. Só posso dizer obrigado por ser essa referência para uma geração que vai vir depois da gente, né? Então, a Bíblia diz, uma geração contará às outras gerações as maravilhas. E eu vivi isso na dimensão com a tua família e quero continuar isso. Amém. Mas obrigado pelo convite. E para encerrar essa história, né? Essa de Paulo e Silas, para mim, ela mexe muito, porque é o momento perfeito para ter uma depressão, é o momento perfeito para você se trancar num quarto. Mas tem momentos da vida que a gente precisa do sobrenatural de Deus, daquela intervenção divina. Existem momentos da vida que não tem o que fazer. Putz, você foi preso em algum lugar, enfim, te colocaram a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Eu vi uma ministração sobre aquilo e nunca esqueci. Primeiro, você às vezes se considera perdido, mas uma moeda ela não tem perna, ela não tem braço. Ou seja, alguém derrubou aquela moeda. Talvez aquela mulher derrubou ela da bolsa, derrubou ela do sofá. Ou seja, às vezes alguém derrubou você. Pode acontecer. Às vezes você se coloca numa posição, ou às vezes alguém te derruba. Mas nesse momento, nós precisamos da intervenção divina. É Deus. E essa história termina com festa. Quando Deus, enfim, eu creio, né? Termina com festa, que aquela mulher chama as amigas e faz uma festa. E eu e você que está nos assistindo, eu sei que tem festa para mim e para você. Quando a gente abre os olhos e vê, não, peraí, existe algo a mais. Não é só esse meu mundinho, não é só essa bolha. Então eu creio que tem algo a mais. E eu quero deixar essa palavra para você e para o pessoal aí que está assistindo, que existe algo a mais. Não fique preso assim. Claro, considere as pessoas à sua volta, tudo isso é muito importante. Mas sabe que Deus tem algo para você, algo especial para o seu ministério, para o seu chamado e para a sua família. Então, mas muito obrigado mesmo. Eu fico feliz de participar e conto conosco para o que você precisar. E se você quer umas dicas de relacionamento, pergunta pro Cal. Ele é fera. O santo casamenteiro. Esse é um santo casamenteiro. Esse cara é. Ó, enterro se chama o Andrés, casamento se chama... Nós temos um ônibus. Nós temos um ônibus para funeral lá na igreja agora. Ganhamos. Meu Deus. Para levar a família da funerária até o cemitério. Então, é isso aí. Agitamos. Jesus é mais, agitamos até velório. É isso aí. Mas é isso aí, Andrés. Vamos orar então? Vamos. Você pode orar com a gente, por gentileza? Sim. Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã maravilhosa, por essa manhã de glória, obrigado. De poder, Pai. Deus, muito obrigado pela vida do Cal, a sua família, que é tão importante, tão influente para tantas pessoas, Pai, por esse ministério. Deus, obrigado pelo privilégio que eu tive nessa manhã de trocar um pouco de assunto, de conversa, versículo bíblico, experiências, Pai. Mas, Deus, nós declaramos uma palavra de paz sobre cada pessoa que está assistindo, uma palavra de alegria, de segurança.
em saber que em Cristo Jesus somos livres, livres para viver, Amém. livres para avançar, livres para prosperar. Amém. Deus, muito obrigado. Abençoa cada um, Pai, também com uma palavra de segurança e de cura, Pai. Ainda no meio dessa pandemia, e qualquer espírito de medo nós mandamos embora, de insegurança. Você é livre e você é seguro para viver em Cristo Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse dia e por essa manhã maravilhosa. E que tenhamos uma tarde melhor ainda. Amém. 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 Valeu, meu irmão. Valeu. Um abraço, viu? Fique firme. Valeu. A gente se vê Valeu. daqui a pouco, em algum lugar. Falou. Esse é o Andrés, pessoal. Andrés, ele... Sabe aquela história que você fala assim, quer conhecer o pai, passe um pouquinho de tempo com o filho? Esse é literalmente um espelho de um pai presente, de um pai que era uma voz e deu destino para os filhos. Então, siga o Andrés. O Andrés, ele é um evangelista e que eu acredito que tem caminhado para o desenvolvimento de um ministério que vai muito longe ainda. Você não vai se arrepender. É uma rede social que você pode se inspirar, se alimentar. Gosta muito de carro, é fã da Volkswagen, entendeu? E eu fico agradecido porque são pessoas como Andrés que o mundo precisa. Nossos filhos precisam, você precisa. Pessoas como ele disse, bem disse, né? A gente precisa cessar algumas vozes que na verdade querem contaminar o nosso coração, cessar talvez nossa curiosidade parasita de más notícias e entender mesmo que Deus conhece a tua história por completo, Deus conhece o fim da história, Deus sabe exatamente que o fim é bom. E eu quero terminar essa live lembrando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Se algo na tua vida não está bem, entenda que ainda não é o fim. Por isso não pare, não se desespere, não saia metendo louco, não saia divorciando, não saia tentando achar soluções para aquilo que ainda não terminou, né? Então, existem momentos, como ele bem falou aqui, que você só está no meio da prisão ainda, você só está no meio do encarcerado. Mas a questão é você entender que não é o fim, porque sobre a tua vida, você precisa ter dois cuidados. Primeiro, amar a Deus. Segundo, caminhar segundo o seu propósito. Se isso é real na tua vida, o fim é bom e ponto final. Mas, Carl, eu perdi minha esposa. O fim é bom. Carl, eu perdi meu avô. Era meu herói. O fim é bom. Carl, eu fui expulso da minha igreja. O fim é bom. Carl, eu perdi isso e aquilo. O fim é bom. Carl, roubaram meu carro. O fim é bom. Se concentre em duas coisas. Não sustentar a tua vida em segurança. Se foque em amar a Deus sobre todas as coisas. E caminhar segundo o seu propósito. Aqui que a metade já fica pelo caminho. Eu conheço pouca gente que caminha segundo o propósito eterno de Deus. Caminhar segundo o propósito dele, não é o teu. Eu já fiz um vídeo esses dias atrás falando assim, ó, desista de procurar teu propósito. Você não tem propósito, você tem uma missão. E essa missão, ela converge, ela serve a um propósito eterno de Deus. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado, Lourdes, Pati, Ágata. Obrigado, Marta Silva, minha querida. Apareça aqui em casa, Marta Tine Apple, lá de Assunção, no Paraguai. Pastora que amo demais. Obrigado por você ser essa voz em Assunção. Obrigado por você todos os dias nos inspirar com uma família maravilhosa. Vivendo intensamente a vida. A Bruna, a Andressa Pauls, estava lá com o Arthurzinho. Enfim, Dani, todos vocês. Amo muito vocês. Obrigado por todos os dias estarem junto com a gente aqui. Até amanhã. E agora, partiu, pessoal. Um beijão.